Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a importância do jejum mais a oração. Vem comigo! E a palavra do seu coração de hoje é Daniel 10, do 1º até o versículo 12. Os acontecimentos dos últimos dias. No 3º ano de Círio, rei da Pérsia, foi revelado a palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grandes conflitos, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Então Jesus revelou uma palavra a Daniel, e como ele era um homem de fé e oração, ele acreditou, porém ele viu que como ia ter conflito com os homens, o que ele fez? Ele foi se preparar como? Jejuando e orando. Naquele dia, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então Daniel, ele jejuou por 21 dias. Ele nem comia nem bebia até que se cumprisse as 3 semanas. E assim foi feito. Versículo 4. Agora é o Daniel falando. E no dia 24 do 1º mês, eu estava a bordo do grande rio Hiddekel, e levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços, os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma grande multidão. Essa multidão representa nós que somos filhos de Deus, sabe? E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viam. Contudo, caiu sobre ele um grande temor, e fugiram escondendo-se. Então Daniel está falando que só ele teve aquela visão. Por quê? Porque foi o Daniel que estava jejuando e orando. Você vê que ele está falando aqui que os homens que estavam com ele nada viram. Então, quando a gente entra no propósito com jejum e oração, fica conectado com Deus, Deus mostra as coisas pra gente, sabe? Usando uma pessoa de longe para falar com você coisas que só você e Deus sabiam. Ele também fala na palavra, sabe? Te dá visão em sonho. É assim que Jesus faz. Então, por isso a importância do jejum e oração, sabe? Você fica mais forte para você aguentar a tribulação pela frente, sabe? Versículo 8. O Daniel ainda falando. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão. Tá vendo? Só ele que contemplou a visão. E não ficou força em mim. Transbordou-se o meu semblante em corrupção. E não tive força alguma. Por que que ele não teve força alguma, gente? Porque a gente não pode ver Jesus assim, sabe? Pessoalmente. Então Deus deu essa visão para ele e ele sentiu a força do Espírito Santo, então ele não aguentou. Ele caiu desmaiado, sabe? Contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono. Então Daniel, ele adormeceu, sabe? Com a presença de Deus. Com o meu rosto em terra, ele caiu ajoelhado. E eis que uma certa mão me tocou e fez com que eu me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Então, Daniel estava caído no chão, então ele sentiu uma mão tocar nele. Então Jesus levantou ele até os joelhos dele, sabe? Mas agora vai vendo o que Jesus falou para o Daniel. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. Então Jesus falou para o Daniel levantar e ficar atento com as palavras que Jesus estava falando para ele, sabe? O Daniel, ele estava adormecido, porém ele estava ouvindo o que Jesus estava falando para ele, mesmo adormecido. E falando ele comigo estas palavras, levantei-me tremendo. Então ele levantou tremendo, sabe? Mas estava ouvindo o que Deus estava falando para ele. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia
dia em que aplicar-te o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por conta das suas palavras. Então Jesus está falando para o Daniel que desde o primeiro dia que ele fez o primeiro jejum, sabe? Que ele aplicou o coração, ou seja, desde o primeiro dia que ele se propôs a fazer o jejum com a oração, foi ouvida as palavras do Daniel, que é a oração, sabe? Gente, vocês observaram que Deus fala para o Daniel, Daniel, homem muito amado, porque Jesus amava muito Daniel. Daniel era um homem de oração, um homem correto, que tinha muita fé, sabe? Então, por isso que Deus revelou essa palavra para o Daniel, e ele tinha entendimento da palavra, então ele foi se preparar como? Fazendo jejum e oração, porque tem certas coisas, gente, que a gente só vence através do jejum e oração, sabe? Então, Deus conhecia o coração do Daniel. Então, no dia certo, o Daniel estava lá no rio Nilo, sabe? E aí Jesus deu essa visão pro Daniel, só ele conseguiu ver a visão, porque ele estava no propósito, sabe? E às vezes, gente, acontece comigo também, às vezes eu me proponho a fazer um jejum e oração durante 7 semanas, sabe? Teve uma vez que eu me propus a jejuar por 6 meses. Na verdade, era no grupo da família, sabe? Eu e minha família. É tanto que terminou a campanha e eu continuei orando sozinha. Então eu sozinha consegui fazer esse jejum durante 6 meses e eu tive grandes respostas da parte de Deus, sabe? Principalmente na área financeira, sabe? Agora eu quero saber de você aí de casa. Você quer ter uma experiência com Deus? Deixem aqui nos comentários que eu vou amar saber, tudo bem? Bom, meus corações, por hoje é só, tá? Gente, eu quero pedir uma coisinha pra vocês. Compartilhe esse vídeo pra estar ajudando mais pessoas, sabe? Conhecer a palavra de Deus e também pra fazer com que o canal cresça. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e fique com Deus!